E aí, meus amigos do canal do Fabiano Fará, tudo certo? Faz tempo que a gente não se fala por aqui, né? Vou abrir uma exceção hoje. Vamos falar de seleção brasileira, cara. Eu quero falar dessa vitória gigante. Foi uma vitória gigante contra a Inglaterra. Não foi um adversário como El Salvador, que a Argentina pegou, como Honduras, essas coisas que a gente estava acostumado a ver nos últimos anos, ou até décadas da seleção, e se desanimava em ver a seleção brasileira. Foi contra uma Inglaterra que tem jogadores que atuam nas maiores ligas mundiais. Foi a estreia do Dorival Júnior como técnico da seleção. Foi a estreia de uma nova ideia de seleção brasileira. Foi a estreia de uma renovação diferenciada, não aquela que sempre é prometida e nunca é cumprida. Pelo menos essa foi minha visão da vitória da seleção sobre a Inglaterra, com o gol desse moleque que é fantástico, o Endrick Felipe. O Endrick é simplesmente sensacional. Esse moleque tem a estrela. Ele nasceu com o fiofó virado para a lua, mas tem a estrela por merecimento dele mesmo, sabe? Da aplicação dele, do talento dele. E vocês precisam acreditar um pouco mais no Dorival Júnior. Eu tenho, vou contar aqui umas histórias que eu vivi com o Dorival Júnior, que eu acho que vão até te motivar a acompanhar mais a seleção brasileira. Então já se inscreve aqui no canal do Fabiano Fará, dá essa moral, ativa as notificações, a gente está voltando com os conteúdos, vai ter mais frequência após o Campeonato Paulista, com conteúdos diferenciados, bacanas, com lives, enfim. Então se inscreve aqui, ativa a notificação, já obviamente passa para os amigos, deixa o like para gerar engajamento e comenta também o que você entendeu, achou da vitória da seleção brasileira e principalmente da atuação da seleção brasileira comandada pelo Dorival Júnior, tá? Comenta aqui embaixo. A gente via, muda técnico, vamos renovar a seleção. Porra, sempre tinha as mesmas peças, né? Sempre tinha aqueles mesmos 2, 3 goleiros, a zaga era sempre aquela porcaria, sempre tinha um pereba no meio de campo, sempre tinha um cara que surgia do nada, né? E aquela base daquela seleção derrotista, e aí o brasileiro que antigamente parava para assistir seleção brasileira, parava para acompanhar os jogos da seleção brasileira, que torcia até em convocação da seleção brasileira, que tinha expectativa em convocação de seleção brasileira, ele zerou isso. Hoje, o brasileiro ele se interessa mais com o clube que ele torce do que com a seleção brasileira. Mas com o Dorival Júnior, eu posso garantir para vocês que esse pensamento vai mudar na nossa cabeça, cara. Eu convivi com o Dorival como repórter, tá? Principalmente no Santos, quando ele chegou no Santos em 2010, saiu, depois voltou em 2015, 2016, um cara que foi campeão. Então convivi com ele como repórter em 2010 e internamente em 2015, 2016 com o Dorival. E é uma pessoa que a gente troca mensagem até hoje. Um cara super humilde, um cara que sabe, que tem na humildade a base do trabalho dele, né? E na equipe dele, que falavam tanto, né? Que ele leva o filho, o Lucas, como auxiliar, reclamam tanto. E o moleque é um excelente auxiliar, né? E conheço o Lucas também, boa pessoa. O Celso, preparador físico, um cara também sensacional, conhecedor do assunto, né? E o Dorival, quando ele disse na entrevista de apresentação dele, quando ele substituiu o Fernando Diniz, que não era o cara para a seleção brasileira, ele era o tapa-buraco para a chegada para a possível chegada do Ancelotti, né? Que não chegaria nunca, que só foi procurado, que enganaram você por essas e outras. Aí tem aquela confusão da CBF, né? Presidente afastado, vem outro, isso, aquilo, tal. Mas nessa estreia do Dorival Júnior, ingredientes me fizeram me interessar por assistir a convocação, em acompanhar a preparação, em saber quem é a chefe da delegação, quem foi o chefe da delegação, em acompanhar o jogo e em vir aqui passar uma análise. Por quê? Porque, primeiro, o amistoso contra a Inglaterra, o próximo é contra a Espanha, cara. Inglaterra e Espanha
São dois adversários que, se você coloca hoje na balança, eles são muito mais pesados que o Brasil. O peso deles é muito maior que o da seleção brasileira. Porque a seleção brasileira perdeu credibilidade nas últimas Copas do Mundo, nos últimos acontecimentos e tal. Então são duas seleções muito pesadas. Mas o Dorival Júnior foi e convocou. Convocou molecada nova, convocou nomes novos como o do Savinho, que está arrebentando no Girona da Itália, que me fez me interessar também em buscar alguns jogos e assistir. O moleque é bom de bola mesmo e está na seleção por merecimento. Em voltar os olhos dele também para o futebol brasileiro, coisa que não acontecia, porque se a gente vai pegar uma Copa do Mundo, então a gente tem que ter jogadores que jogam na Europa, que estão mais acostumados, balela. História para Tite dormir, para Diniz dormir, para Felipão dormir, não. Isso é balela, né? O futebol brasileiro ele sempre foi muito mais atrativo quando os jogadores que atuam no futebol nacional, né, no nosso campeonato, são convocados. E isso aconteceu com o Hendrick, com os jogadores do São Paulo, Pablo Maia, o Beraldo, perdão, saiu recentemente do futebol brasileiro, o goleiro do São Paulo. Poderia ter ido um Rafael Veiga também, mas foi o Murilo, o zagueiro do Palmeiras, né? O Fabrício Bruno, o zagueiro do Flamengo. Você viu numa seleção uma modificação, a volta do Paquetá, que fez toda a diferença no primeiro tempo. Peço perdão que eu estou no final da gripe, por isso que eu estou tossindo. E você via principalmente um esquema de jogo do Dorival muito interessante. Uma defesa muito bem postada, segurando bem as investidas, e uma seleção que criou mais chances de gol, chegou mais próximo do gol do que a Inglaterra. É impressionante. O Dorival teve pouco tempo de atividade. Ele fez a convocação, fez alguns trabalhos táticos e botou o time para jogar. Cara, não é para qualquer um. É um cara que sabe extrair o melhor de cada um. Você bota um Vini Júnior pela esquerda, um Rafinha, que cresceu no Barcelona pela direita, um Rodrigo mais por dentro, como falso 9, mas chegando para armar, um Paquetá chegando, responsável pela armação, um Igor no meio de campo, um Bruno no meio de campo, que dão uma solidez. A experiência do Danilo na lateral, do outro lado, o Wendel, lateral do Porto também, que é uma grata revelação, não é nenhuma sumidade, mas é um moleque que sabe jogar, né? Sabe jogar, tem vontade. Pô, uma zaga composta por Beraldo e por Fabrício Bruno, que não seria a zaga titular. A zaga titular foi cortada, mas que foram bem e que agora merecem oportunidades, né? Aliado a tudo isso, uma seleção que verticalizou. Uma seleção que deu gosto de ver. Que não foi uma seleção que se diminuiu perante uma toda poderosa Inglaterra. E isso é obra do Dorival Júnior, que conhece o trabalho dele e sabe, né? A colocação do Hendrick no momento certo, na função certa, para matar o jogo. Cara, o Hendrick, do lado do Vinícius Júnior, é uma combinação mortal para qualquer equipe. O Vini Júnior tem velocidade, inteligência e habilidade. O Hendrick não desiste de nada, de nenhuma bola, além de ter velocidade e habilidade. O Hendrick foi cumprimentado pelo Bellingham, que vai ser companheiro dele no Real Madrid, ao fim do jogo. Eu ainda manteria Hendrick, Vini Júnior e Rodrigo, né? Para dar mais sustância. Mas o Dorival fez o que ele tinha programado nos três. Ele não fugiu de nada do que ele trabalhou, pelo que eu acompanhei. De nenhuma alteração. Ele não fez nenhuma alteração fora da curva que ele tinha trabalhado. Ou seja, ele fez o arroz com feijão com a seleção brasileira pentacampeã do mundo. E mostrou pra gente que a renovação é possível. E mostrou pra gente que é possível acreditar no Dorival e que é possível ainda acompanhar a seleção brasileira. Quer ver um outro ponto também que chamou a atenção? Esqueçam o clubismo. Foi a Leila, presidente do Palmeiras, como chefe da delegação. A mulher chega e fala
o que tem que falar. Ela assume as responsabilidades que a CBF deveria assumir. Ela não é uma figura decorativa. Tanto que jogadores e comissão técnica amaram a presença dela ali, que criou um ambiente diferente, que precisou falar com o jogador que se sentia um pouquinho mais triste, mais deslocado, e trazer o cara para o grupo. Ela fez esse papel. Ela geriu pessoas ali dentro, ajudou o Dorival. Cara, tô fazendo um elogio merecido a Leila, tá? Presidente do Palmeiras, defende os interesses do Palmeiras, mas ali ela tá servindo a seleção brasileira e serviu a seleção brasileira. Não é uma figura decorativa como é o presidente da CBF, o Edinaldo, é uma figura decorativa. Eu acho que o Dorival vai conseguir, com o jeito dele, com a simplicidade dele, nos trazer de volta a motivação em assistir à seleção brasileira. E olha que nós vamos precisar, porque nós temos eliminatórias de Copa, que estamos ferrado, para não falar outra coisa. O Diniz deixou a gente ferrado. Temos Copa América pela frente. E ainda temos essa renovação que o Dorival está fazendo. Que é uma renovação de verdade. Claro que eu não abro mão, por exemplo, da gente ter um Marquinhos no elenco, baita de um zagueiro. Eu não abro mão de ter um Casemiro no meio de campo, como baita de um volante. Eu não abro mão de, quando estiver recuperado, ter um Neymar no time. Eu não abro mão desses três. Agora, goleiros, o Alisson, o Ederson e tal, pô, obrigado. PT, saudações. O Bento agarrou pra caramba hoje. Você tem outros goleiros convocados que têm capacidade. O futebol brasileiro, né, pode entregar à seleção também valores interessantes. E o Dorival sabe disso. O Dorival é um técnico que não tem só olhos voltados para o futebol europeu. Ele tem olhos voltados para o futebol brasileiro. É claro que ele vai ter que administrar o calendário, a necessidade de cada clube com a convocação dele. Ele sabe disso, né? Mas ele me fez voltar a sentir prazer em assistir a seleção brasileira. E esse moleque Hendrick também me fez voltar a sentir prazer em assistir a seleção brasileira e ainda acreditar que esse moleque pode ser um grande astro da nossa seleção, o responsável, de repente, pelo hexacampeonato mundial, o responsável pelo título da Copa América, não sozinho, mas com todo esse conjunto que vem sendo montado pelo Dorival Júnior, que é um cara simples. Você não vai ver o Dorival Júnior inventar em momento nenhum. Você não viu ele inventar em clube, você pode ter as suas restrições com relação ao trabalho dele no clube, se ele passou pelo teu clube, se ele não passou, você pode ter o que for. Mas o Dorival evoluiu tanto como treinador de futebol que ele estar na seleção brasileira hoje é um presente pro brasileiro, pro futebol brasileiro, pro resgate da confiança. Eu vejo dessa forma. Dorival Júnior convocando e treinando essa equipe. Hendrick, Paquetá, Vini Júnior, Rodrigo, Pablo Maia, Beraldo, Fabrício Bruno, Wendel, Igor, essa mulher, Bruna, aliás, essa molecada tem tudo para assumir o protagonismo da seleção brasileira e para nos trazer de volta o que o Dorival prometeu assim que ele assumiu, que é o prazer em assistir um jogo da seleção brasileira, em vestir a camisa da seleção brasileira para torcer pelo Brasil, né? Porque de tempos para cá, vestir a camisa da seleção brasileira ou a camisa verde e amarela, né? Ou azul e branca, se tornou tinha um outro rótulo, uma outra conotação que fugia do futebol. Não, o Dorival mostrou contra a Inglaterra, um adversário poderoso, forte, que ele pode sim trilhar esse caminho e nos trazer de volta a alegria de assistir, de acompanhar e de criticar e elogiar uma seleção brasileira. É claro que a gente nunca vai concordar com 100% da convocação, com 100% das alterações, mas o que a gente tem que parar e pensar é: o Dorival é o único técnico que prometeu fazer renovação e está fazendo de verdade a renovação. Muitos deles podem ficar no meio do caminho, mas outros virão. E o futebol nacional vai ter um destaque diferente dentro das convocações da seleção brasileira. Isso é importante, porque é isso que falta para a essência do brasileiro novamente acompanhar a seleção. Cara, é um palpite. E assim, esse Hendrick é um monstro, esse moleque.
8 minutos para fazer um gol e até perdeu um gol no final. E sabe o que ele falou depois do jogo? Olha o que ele falou. Ah, cara, eu perdi o último gol porque eu tava desconcentrado, porque eu lembrava o Wembley, né, cara? Pô, eu jogava videogame há pouco tempo atrás e eu escalava a seleção brasileira e me colocava no modo carreira. E aí eu fiz um gol aqui, o Wembley, pela seleção. Nossa, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Um menino, um garoto, né? Com tamanha responsabilidade. Olha só, lembrou da época que ele sonhava em meter um gol em Wembley com a camisa da seleção brasileira. Ele foi lá e executou. E pela emoção na comemoração dele, você percebeu. Então, acreditem na nova geração da seleção brasileira que o Dorival vai colocar para jogar. Você precisa acreditar mais no Dorival Júnior. Ele já nos provou que está lá por merecimento. Inclusive, é o único dos últimos anos que está lá por merecimento. Tá bom? Esse é meu palpite. Estou lendo o comentário de vocês. Grande abraço.